Queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, você que triunfa e descansa nele, a Ele a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio e toda a majestade. Ele que habita no nosso espírito, Ele que faz com que nós tenhamos a sua mente e que não vivamos mais, porém Ele vive em cada um de nós. Nossos olhos abertos, as mentes iluminadas, o rosto sem o véu, e vivendo a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Oh, quão preciosa é esta graça, quão maravilhosa é a graça de Deus. Vivemos em liberdade plena nele todos os dias, com paz, com alegria e com júbilo nos nossos corações, pois entendemos e compreendemos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e o seu reino é paz, alegria e justiça. Quero na manhã deste domingo 19 de setembro, compartilhar convosco uma palavra sobre o tema: será que eles acreditam no arrebatamento coletivo? E quero fundamentar, não lendo todo o texto, mas apenas um versículo, mas lógico que é o capítulo 23 do Evangelho, do livro histórico de Mateus, o versículo 36, que diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Sobre esta geração. Queridos, nesses lugares chamados de, abro aspas, de igreja, eles pregam e ensinam acerca da volta de Jesus. Eles acreditam piamente nesse livro histórico de Mateus, assim como no de Marcos, de Lucas e de João, que trata acerca desse assunto, futuralizando essa volta de Jesus para dias futuros. Ainda leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 até o 17, para afirmar e dizer que Paulo, ali, ele está falando de um arrebatamento futuro no aparecimento do Cristo nas nuvens para buscar e arrebatar a sua igreja. É assim que eles creem, é assim que eles pregam, é assim que eles ensinam. E então, eles tornam isso uma doutrina enriquecedora, que enriquece quem a criou e a sustenta. Eles vivem disso. Temos visto ultimamente muitas pregações nos canais de YouTube, principalmente da igreja pentecostal, acerca dessa vinda, dessa volta de Jesus, porque tudo quanto acontece para eles é sinal dos fins do tempo. Assim foi por ocasião da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. Assim foi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Assim foi por ocasião da
tuberculose, da gripe do frango, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Isso vai passar e tudo se voltará ao normal, e qualquer outro acontecimento que vier, eles dirão, como sempre disseram, é sinal dos fins dos tempos. Essa volta de Cristo é um discurso mais contundente dentro do sistema religioso. Eles vibram quando o pregador começa a dizer que Jesus em breve voltará com poder e glória para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Eles vibram quando o pregador diz: se conserta, se prepara para que você não seja pego de surpresa e despercebido. Se conserta, meu irmão, para que Jesus, ao voltar, você não fique. Enfim, são vários os argumentos apresentados por tais pregadores. E o povo, por não ter a mente de Cristo, o povo, por não ter os seus olhos abertos, a sua mente iluminada, por não conhecer as Escrituras, eles acreditam em tudo isto que esses homens pregam e ensinam, sem nenhuma fundamentação bíblica acerca desse assunto, que é a segunda vinda de Jesus. Um dentre muitos propósitos que eles fazem isso é para manter as pessoas presas nesses lugares. Esse assunto prende muitas pessoas dentro desses templos que eles chamam de igreja. As pessoas acham que deixando de pertencer, eles perdem a sua salvação. É comum a gente escutar: eu estou afastado da igreja, eu preciso voltar. E os pregadores estão dizendo para as pessoas: se reconcilie, volte para a igreja, porque Jesus está voltando. Isso tem sido uma ameaça constante às pessoas, para que elas continuem presas dentro desses lugares que nós chamamos de alçapões. Porque o alçapão não é nada mais, nada menos do que um aprisionamento, do que manter alguém no cárcere, do que manter alguém aprisionado. E é isso que acontece nesses lugares. Eu vivi 46 anos aprisionado dentro desse sistema religioso, fazendo o jogo desse sistema religioso, como eles mesmos dizem, lendo em suas cartilhas, falando as suas linguagens. Quanto eu fui hipócrita, quanto eu fui demagogo, estando preso nesses lugares. E assim muitos. Mas eu me despertei. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Assim como eu e muitos estiveram dormindo nesses lugares, até que um dia Cristo nos despertou e nos esclareceu o Evangelho da graça de Deus. Então, um dentre muitos propósitos deles é aprisionar, é prender as pessoas a estes lugares. Eu quero te afirmar que biblicamente, historicamente, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Essa vinda que eles falam já ocorreu. Mas eles não aceitam. Isso tem sido o ponto alto dos seus ensinos. Porque, como já disse, isso aprisionam as pessoas. Então essa volta para os do Evangelho da Graça de Deus é fato consumado. Para nós do Evangelho da Graça de Deus, essa volta que eles futuralizam para a gente, isso é fato consumado.
mas é futuralizado pelo sistema religioso. Mas pergunto será que eles acreditam? Mesmo nessa volta de Cristo para o arrebatamento coletivo? É uma pergunta que eu faço. Será que eles acreditam? Eu creio que não. Senão eles não estariam construindo templos flutuosos, caríssimos, como a Universal, né, construiu o templo, a réplica do templo de Salomão, gastando bilhões de reais para a sua construção. Como a gente vê em vários estados do Brasil, templos para 30, 40, 50 mil pessoas. Tudo isso feito com as ofertas e com os dízimos dos seus seguidores. Se eles acreditassem mesmo, eles praticariam a verdadeira religião pura, imaculada para com Deus, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Eles amariam mais o próximo. Eles saciariam a sede daqueles que estão sedentos, daqueles que estão famintos, matariam a sua fome. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma das mais ricas da face da terra. Milhares e milhares de dólares, de euros, estão ali no Vaticano. E milhares de pessoas no mundo estão perecendo. Estão morrendo porque não tem quem os socorre. E assim também são os evangélicos. Agora, recentemente, aqui ao lado da minha casa, uma denominação que eu prefiro não citar o nome, gastou, eu calculo uns 200 mil só na frente do seu templo para melhorar. Ficou realmente muito bonito, muito chamativo. Mais de 200 mil, eu calculo, foram gastos para melhorar a frente do templo. Eu pergunto, será que eles acreditam nesse arrebatamento coletivo? Será que eles acreditam nessa volta de Jesus? Fica aí essa pergunta, fica aí essa interrogação. Porém eu respondo, eu acredito que não. Queridos, essa é uma pergunta que eu fiz. E eu quero dizer que no capítulo, ou nos capítulos 23 e 24 de Mateus, que é livro histórico, como já disse, Jesus se dirige àquela geração e não a uma geração futura. Olha o que eu li em Mateus 23, versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. É lamentável que dentro desse sistema religioso, lá existem muitos professores, advogados, engenheiros, pessoas com estudos, com conhecimentos acadêmicos, mas que ao ler a Bíblia, eles não respeitam o tempo, o remetente, o destinatário. Eles não respeitam ponto, eles não respeitam vírgula, eles não respeitam texto, contexto e pós-texto. Eles são simplesmente uns repetidores daquilo que os seus líderes ensinaram e ensinam. Eles não fazem nenhum questionamento. Quando eles estão ali nesses lugares, eles ficam completamente cegos. As suas mentes não funcionam, a não ser focado naquilo que eles estão ouvindo e naquilo que os seus líderes estão dizendo. Não leem a Bíblia, não leem este livro, principalmente as epístolas
do apóstolo São Paulo, onde ele trata das doutrinas transcendental. Nesses livros históricos, Jesus se dirige àquela geração e não a uma geração futura. Leia aí Mateus capítulo 15, versículo 24. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 24. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os seus. E hoje, dentro desses lugares, eles ficam perguntando para as pessoas: aceita Jesus para que você possa ir para o céu. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Inferno este criado pela religião, como um lugar aonde irão todos aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador. Os líderes religiosos futuralizam a segunda volta de Jesus, dizendo que ele voltará nas nuvens e a igreja será arrebatada de forma coletiva. Eu, no Evangelho da Graça de Deus, creio num arrebatamento individual. Todos aqueles eleitos e predestinados, quando essa matéria volta ao pó da terra, o Espírito que está aqui revestido de carne, ele volta para Deus num corpo glorioso e assim está para sempre com o Senhor. Quantos já partiram? Quantos já se foram? Porque eram eleitos, eram predestinados. Assim como vocês que estão dentro desse sistema religioso, vocês são salvos, vocês são predestinados, vocês são eleitos. Mesmo vocês vivendo ainda dentro desses lugares, cumprindo rudimentos, seguindo preceitos dos homens, cumprindo liturgias, rituais, deixando ser dogmatizado por esses líderes religiosos, vocês são salvos. A diferença é que vocês poderiam, aqui enquanto viverem, viver a liberdade plena do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não querem, preferem terem esses homens como seus líderes espirituais, seguindo-os, obedecendo-os, esquecendo que você é uma unidade no corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Na passagem de Mateus, Cristo Nazareno não se dirigia aos gentios, e sim aos judeus religiosos. Era eles que eles se dirigiam, não aos gentios, mas aos judeus religiosos que o próprio Nazareno chamava eles de hipócritas. E é isto que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os religiosos, guardadores da lei, tem sido assim nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Tudo que era da lei, tudo que era ensinado pelo Cristo Nazareno, eles trouxeram para dentro desses lugares. E hoje, nesses lugares, as pessoas, elas só acreditam que podem adorar e servir a Deus se estiverem também participando de cerimoniais, de liturgias, de rituais, e de tudo e de todas essas coisas que nós vimos dentro desses lugares que nós chamamos de templos e que eles chamam de igreja. Queridos, no ano 70, todas estas coisas aconteceram. Foi para aquela geração
Jesus já veio. Jesus já veio. Quando você deixar esta vida, haverá sim o seu arrebatamento, ou seja, individualmente você voltará para Deus, porque foi de lá de onde você veio. Mas muitos estão aguardando essa volta coletiva. E eles dizem que logo depois desses dias começará a grande tribulação, que também se trata desse assunto aqui no livro histórico de Mateus. Essa grande tribulação já veio. Esses dias difíceis já vieram. Essas coisas já aconteceram. Elas não estarão para acontecer, mas já aconteceram. Essa volta para nós do Evangelho da graça de Deus já está consumada. Mas o sistema religioso, ele ensina e prega isto. Eu sempre digo que a minha avó morreu com 104 anos de idade, em 1994. Ela estaria hoje com quase 130 anos, se viva estivesse. E eu me lembro, garota ainda, eu via sempre a minha avó dizer, Jesus está voltando. As pessoas que chegavam em nossas casas, ela então dizia para as pessoas, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você tem que aceitar Jesus. Duas coisas que ela passavam para as pessoas, era isso e o dízimo. Ela perguntava à pessoa que era crente, você é dizimista? Se a pessoa dissesse que não, ela disse, então você vai para o inferno porque você está roubando a Deus. Foi assim que ela aprendeu. E assim que ela passava para as outras pessoas. E ela cobrava isso das pessoas. E então, ela dizia, Jesus está voltando. Eu, garoto, hoje eu estou com 66 anos de idade. Provavelmente, nos meus 4, 5, 6, 7, até 10 anos de idade, eu ouvia isso. Lógico que depois também continuava ouvindo, mas já com uma mente mais aberta. E então minha avó dizia que Jesus estava voltando. E ela se foi em 1994, com 104 anos de idade. Já se passaram 27 anos. E Jesus ainda não veio. Quantos antes dela também dizia, e se foram umas pessoas há 100, 200, 300 anos atrás, e Jesus ainda não voltou. E a religião está aí futuralizando, pregando e ensinando essa vinda de Jesus, esse arrebatamento coletivo da igreja. E isso tem feito com que muitas pessoas vivem oprimidas, não vivam a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Porque lá nesses lugares fala muito em inferno, fala muito no diabo. Qualquer coisa que as pessoas fazem, as pessoas vão para o inferno, perdem a sua salvação. Porque a religião tem tirado a convicção da salvação de muitos. Eles não creem na predestinação. É uma salvação que ora você tem, ora você não tem. É uma salvação que ora você acredita e ora você não acredita. Não há certeza, não há convicção. Você é um eleito, meu querido, você é um predestinado. Ninguém te tira das palmas das mãos de Deus. Você é propriedade exclusiva dele. Você é dele e ele é teu. Nada pode frustrar os seus desígnios. Deus é soberano. E segundo o conselho da sua vontade, você foi predestinado. Da vontade de quem? De Deus, e não da vontade dos homens. Os homens tentam interferir, mas eles não podem interferir. Fuja desses lugares, fuja desses alçapões. Se liberte desses fardos pesados, desse jugo.
que tem eles atado sobre a sua vida. A melhor coisa é viver essa liberdade em Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Eu quero concluir esta palavra, esta mensagem, voltando ao tema. Será que eles acreditam no arrebatamento coletivo? Fica aí esta pergunta. Juntando dinheiro, se enriquecendo cada vez mais, comprando mansões, carrões, trabalhando no embelezamento desses lugares, no conforto desses lugares. Será que eles acreditam nesse arrebatamento coletivo? Que Jesus mesmo voltará nas nuvens para levar a sua igreja? Será que eles acreditam nisso? Fica aí esta pergunta. Olha para a vida de cada um deles. Eles estão presos às coisas materiais, às coisas terrenas, às coisas desta vida. Eles não estão olhando para o alto, eles não estão olhando para cima. Eles não vivem aqui como cidadãos dos céus. Eles não vivem aqui como espirituais, mas sim como carnais. Como eles estão? Como eles acreditam nessa segunda volta de Cristo? Na teoria, sim, mas na prática, eles também não acreditam. Eu quero te dizer, Jesus já veio, ele já voltou. Essa segunda vinda já se deu, essa segunda vinda já aconteceu. Foi para aquela geração, para a geração do Cristo Nazareno. Forte abraço, beijo no seu coração. Nós te amamos. Pregamos contra a doutrina ensinada por esse sistema religioso. Não contra você. Não temos nada contra você. Te amamos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra esse sistema doutrinal. Forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.